Olá pessoal, então a aula de hoje é sobre o tempo geológico. Bom, então antes da gente começar, é preciso que vocês tenham claro o que é o tempo geológico e o que é o tempo histórico. O tempo geológico ele é medido em bilhões e milhões de anos e subdividido aí em eras e períodos, que a gente vai ver em mais detalhe mais para frente. O tempo histórico ele está relacionado com o surgimento da humanidade. É um período de tempo bem mais curto, e ele é medido então em dezenas, centenas e milhares de anos. Se a gente for comparar, né, as escalas de tempo geológico e a escala do surgimento das civilizações, o tempo geológico representado, todo o tempo geológico que existe, né, representado em um dia, o surgimento das civilizações representariam apenas 3 segundos. Então, por que a gente está falando de tempo, né? Escalas de tempo? A escala de tempo ela tem grande importância na geologia porque a partir dela a gente pode delimitar, né, a ocorrência de eventos geológicos importantes, né, e assim fazer então datações relativas e datações absolutas. Em torno do século XVII, se pensava que a Terra tinha aproximadamente 6.000 anos. Mas era uma datação assim aproximada, uma estimativa, né? Aproximada, na verdade, porque não se tinha métodos, né, precisos para determinar essa idade. Então, na Renascença, surgiu, mais ou menos nessa época, a ideia de se ordenar estratos sedimentares, né, e colocar eles em ordem de idade, né, em ordem cronológica. Então, assim surgiram os primeiros princípios estratigráficos. Nicolau Steno delineou 5 princípios estratigráficos básicos que permitem a datação relativa, com base em rochas, observações de rochas localizadas no centro da Itália. Certo? O primeiro princípio é o princípio da superposição de camadas. Esse princípio diz que as camadas mais antigas estão localizadas, então, na base, né, enquanto que as camadas mais jovens, mais recentes, são depositadas no topo. Então, aí a gente tem a representação dessa figura mostrando, né, que no tempo 1 nós temos apenas uma camada, no tempo 2 duas camadas, no tempo 3, 3, e assim por diante, até chegar no tempo 5, onde nós temos a deposição aí de 5 camadas, onde a camada do topo é a mais jovem e a mais antiga está na base. Aí nessa figura, nessa foto, seria no Grand Canyon, nos Estados Unidos, onde as rochas sedimentares depositadas são rochas antigas, localizadas no fundo do vale, perto do rio, e as mais recentes no topo do platô. O princípio da horizontalidade original são camadas sedimentares, né, que se formam horizontalmente. Então, esse princípio diz, né, que as camadas são originalmente horizontais, em função da força da gravidade. E qualquer distúrbio nessa posição seria devido, qualquer alteração, né, seria devido a um distúrbio, então, posterior. Como, por exemplo, nessa foto, nós temos uma sequência de camadas dobradas, né, provavelmente aqui por um esforço compressivo, então, que alterou, né, a horizontalidade original das camadas. O terceiro princípio fala da continuidade lateral, né, onde camadas sedimentares se estendem lateralmente até a borda da bacia, né, até que a sua espessura chegue a zero. Então, elas se estendem lateralmente de forma contínua, né? Nessa figura a gente pode observar as camadas aqui sedimentares, né, se estendendo então até se extinguirem lateralmente. A espessura dessas camadas cresce então da borda para o centro. Então, no princípio do corte ou interseção, que é o nosso quarto princípio, ele diz que uma camada de rocha intrusiva que corta outra camada de rocha deve ser mais jovem do que essa camada,
que ele corta. Então, nesse caso aqui, a nossa interseção é dada pelo granito, que é uma rocha ígnea intrusiva, que corta uma camada de argilito e uma camada de siltito. Então, o granito, pelo princípio do corte ou interseção, é mais jovem do que as camadas de arenito e siltito. Então, agora um exercício para fixar, para ver se vocês entenderam, né, essa parte. Eu vou pedir para vocês colocarem em ordem, então, os acontecimentos aqui nessa sequência deposicional, certo? Então, a primeira camada seria pelo princípio da superposição de camadas, seria a camada 1, aqui representada, que é o argilito. A segunda camada, que está acima desta, seria a camada 2, representada por um arenito grosso. A terceira seria o arenito fino, representado no número 3. A 4 seria o siltito. Seguido, então, pelo princípio da interseção ou corte, nós temos aí a camada 5, representada pela intrusão de basalto, que é mais jovem do que as 4 camadas anteriores, né, da 1 a 4, desde o argilito até o siltito. Então, a camada 6, ali representada pelo arenito grosso, né, ele é mais jovem do que a intrusão de basalto, né, e vocês notem também que ele tem inclusões, né, de 2 tipos, tanto de argilito como de basalto, né? Então, essa rocha, esse arenito grosso, ele é mais jovem e as intrusões aconteceram após a sua deposição. Aí representado, então, pelo número 7, né? Representando essas inclusões. Então, retomando o princípio da superposição de camadas, temos então a camada 8, que é mais jovem do que todas as outras, né, anteriores, seguida então pela camada 9. Né? A camada 8, composta de siltito, e a 9 de arenito fino. Além disso, nós temos também o princípio da sucessão faunística, né, que é o uso dos fósseis como marcadores do tempo geológico. Então, esse princípio ele nos ajuda também a identificar, a marcar diferentes camadas que contêm diferentes tipos de fósseis para que se estabeleça então uma sequência geral, né, uma ordem geral nos estratos que contêm esses fósseis. Além disso, essa sequência de estratos ela pode aparecer em outras localidades e então se pode fazer correlações geográficas entre o conteúdo fossilífero, né, e as camadas a fim de se entender como ocorreu a evolução de uma dada região. Então essa figura nos ilustra as unidades cronoestratigráficas, que podem ser compostas de diferentes tipos de rocha e conter diferentes tipos de fósseis. E aqui na direita nós temos então a escala, né, ali de tempo geológico ou chamada unidade geocronológica. Dentro de uma unidade geocronológica nós podemos ter diversas unidades cronoestratigráficas, certo? Então ali nós temos o Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico, contendo algumas unidades cronoestratigráficas. Essas unidades cronoestratigráficas, então, podem ser compostas de calcário, arenito, argilito, com seus respectivos conteúdos fossilíferos. O registro estratigráfico, então, né, que seria o registro dessas camadas, no início do século XX, permitia que a gente fizesse apenas datações relativas, né, através desses princípios que eu acabei de mencionar. Hoje, a gente já tem a datação absoluta, né, a mensuração da idade absoluta, a partir de
algumas metodologias que a gente vai ver em mais detalhe a seguir. O método de datação absoluta permite estimar a idade das rochas em milhares ou milhões de anos, através da desintegração regular de isótopos radioativos. A radioatividade é uma propriedade essencialmente nuclear. Ela não depende do estado físico ou químico do isótopo e consiste na emissão espontânea de ondas de um núcleo atômico naturalmente instável que busca atingir a estabilidade. Então, à medida que o isótopo vai se desintegrando, vai emitindo ondas, né, do seu núcleo, ele se transforma em um outro elemento químico diferente, certo? Nós vamos ver alguns exemplos. Os isótopos radioativos, então, eles se desintegram espontaneamente e a uma velocidade constante, né? Essa é uma característica que nos permite, então, estimar a idade de uma rocha ou de uma outra amostra sedimentar, enfim. Então vamos relembrar um pouco da química. Aí vocês têm a estrutura do átomo, né, ali representado, o seu núcleo, com bolinhas vermelhas e azuis, onde as bolinhas azuis representam os prótons e as vermelhas os nêutrons, e os elétrons que circundam esse núcleo. Os elétrons, eles praticamente não têm massa, então a massa do átomo ela é dada pelos seus prótons e nêutrons. Onde cada elemento na tabela periódica é definido, cada elemento químico é definido pelo seu número de prótons no núcleo. Ok? Então, o número de prótons no núcleo é igual ao seu número atômico. Então, o número atômico, na verdade, ele é referência ao número de prótons que o elemento tem no núcleo. Por exemplo, o carbono tem 6 prótons no seu núcleo, então o seu número atômico é 6. O zinco tem 30 prótons no seu núcleo, então o número atômico do zinco é 30. Bom, então a gente já viu, né, que o número atômico é igual ao número de prótons. Né? Esse número ele é constante. Entretanto, o número de nêutrons ele pode variar, certo? E essas variantes, então, são chamadas de isótopos, certo? O carbono ele pode ter 6, 7 ou 8 nêutrons no seu núcleo. E por isso, esses isótopos, então, são chamados de carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Mas o número atômico do carbono, ele continua 6. Então, essa mudança aí no número de nêutrons é chamada de decaimento radioativo, certo? Esse decaimento ele pode ocorrer de 3 formas, certo? Nós vamos ver a primeira aqui, que é a emissão de partículas alfa, certo? Então, à medida que o decaimento radioativo vai ocorrendo, o elemento começa a emitir partículas alfa, que consistem em 2 prótons e 2 nêutrons, e assim, cada partícula alfa emitida, o número atômico diminui 2 e o número de massa diminui em 4, certo? Então, nós temos aí o exemplo do elemento químico urânio, né, com número atômico 92 e número de massa 238, e à medida que ele vai decaindo, né, ele vai emitindo partículas alfa, ele vai se transformando, então, em tório, que tem um número atômico 90 e um número de massa 234. Outro tipo de decaimento radioativo é o decaimento radioativo beta, que nada mais é do que a emissão de um elétron que era parte do nêutron. Então, essa partícula beta é um elétron que está sendo perdido. Então, o nêutron, quando perde um elétron, se transforma num próton. Ele perde carga negativa e fica positivo, se transformando num próton. Nesse tipo de decaimento, o número atômico aumenta, mas o número de massa se mantém igual. Então, aqui nós temos o exemplo do tório, que se transforma em protactínio. O tório tem número atômico 90 e o protactínio 91, mas o número de massa de ambos é 234. O terceiro caso de decaimento radioativo, então, acontece por captura de elétron. Acontece a captura de elétron por um nêutron, que se transforma, então, num próton, elevando o número atômico em 1.
Então aí nós temos na figura representado o césio, que se transforma em bário. Ele passa de um número atômico 55 para um número atômico 56. Notem que o número de massa se mantém constante. Então, recapitulando, a datação radiométrica procura estabelecer a idade de uma amostra com base nas razões entre isótopos pai e filho e as taxas constantes de decaimento do isótopo radioativo presente. Os isótopos radioativos eles se desintegram então espontaneamente e a uma velocidade constante. Essa velocidade ela pode variar de elemento para elemento, mas ela não é afetada por condições ambientais, como temperatura ou pressão. Alguns elementos radioativos têm períodos de transformação mais longos que outros. A gente vai ver em mais detalhe a seguir. Bom, então, quando a gente fala em decaimento, a gente fala também em meia-vida. O que é a meia-vida do isótopo? A meia-vida nada mais é que o tempo necessário para que a metade do material original se desintegre. Então, aqui nós temos uma tabela com alguns elementos originais e o elemento transformado. Na terceira coluna, o tempo de meia-vida e a forma de emissão, certo? Então, aqui nesse caso do urânio, por exemplo, o primeiro da lista, o urânio 238 é o elemento original, ele se transforma em tório 234 e o tempo de meia-vida para que metade do material se desintegre, então, é 4,5 bilhões de anos, certo? Através da emissão de uma partícula alfa. Aqui nós temos outras formas, outros elementos, tório, protactínio, rádio, enfim, diversos elementos vocês podem ver em mais detalhe, né, cada um deles. No caso do chumbo, por exemplo, o chumbo 214, ele se transforma em bismuto 214 e a meia-vida dele é de 26,8 minutos, através da emissão de uma partícula beta e um raio gama. Então aqui a gente pode comparar, né, as meias-vidas dos diversos elementos e ver que elas variam bastante, né, desde bilhões de anos até poucos dias, minutos, né, até. Aqui nós temos em mais detalhe, né, a cadeia de decaimento radioativo do urânio 238, né, onde nós temos diversas fases, né, diversos elementos que ele pode se transformar. Então, aqui nessa primeira porção à esquerda, nós temos o urânio 238 se transformando em tório 234, que era o primeiro elemento da lista, e a meia-vida dele, então, é 4,5 bilhões de anos, certo? Então, se a meia-vida do isótopo de urânio é 4,5 bilhões de anos, em 2,25 bilhões de anos, que é a metade disso, 25% do urânio vai ter se transformado em chumbo. Dois métodos de datação bastante utilizados para datação recente é o radiocarbono, que é conhecido há mais tempo e é mais consagrado, mas nesse método tem algumas limitações, porque ele necessita de que a amostra contenha carbono, que geralmente é representado por restos orgânicos, né, de algum organismo, vegetal ou animal, mas esse método ele tem um alcance mais restrito, né? Ele é mais preciso, mas ele tem um alcance de apenas 30 mil anos. O outro método é o método por termoluminescência, que usa uma amostra de areia quartzosa. Nesse caso, é mais fácil da gente obter, né, uma amostra de areia rica em quartzo. Esse material é mais comum do que ter o material orgânico, né, e esse método alcança idades mais antigas, podendo ser datado materiais até 1 milhão de anos. Então, para finalizar, eu trago para vocês a escala do tempo geológico. Nós já conversamos que a Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos, e esse intervalo chamado de tempo geológico precisou então ser organizado em uma sequência de eventos cujas idades podem ser determinadas por métodos absolutos ou relativos, como nós já vimos. Para isso,
A Comissão Internacional de Estratigrafia desenvolveu a Carta Cronoestratigráfica Internacional, que é a base para a definição dessas unidades de tempo, os períodos, as épocas e a idade da escala de tempo geológico internacional. Estabeleceu, assim, padrões globais para se expressar a história da Terra. Certo? Os maiores intervalos de tempo são os éons. Dentre eles, a gente pode citar o Adeano, o Arqueano, né? O Proterozoico e o Fanerozoico. As eras são caracterizadas pelo modo como os continentes e oceanos se distribuíam. O período é a divisão de uma era. A época é um intervalo de tempo menor dentro de um período. A idade é a menor divisão do tempo geológico. Somente épocas mais recentes são divididas em idades. Então, se a gente olhar, né, a Carta Internacional Cronoestratigráfica, na parte mais recente aqui, nós vamos ver que ela tem mais subdivisões, né? São subdivididas em idades também. Eu coloquei um link aqui para vocês, se vocês quiserem acessar, né? Essa carta estratigráfica, cronoestratigráfica, ela muda, né, anualmente. Então, eu coloquei a mais recente aqui de 2020 para vocês. No material escrito, vocês têm a de 2017.